Em destaque no Panorama CBN, após vazamento de áudio entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro, André Mendonça marca reunião de alinhamento com a Polícia Federal. Investigação rastreia caminho do dinheiro de Vorcaro para filme sobre Bolsonaro nos Estados Unidos. Flávio tenta se explicar na primeira entrevista após a crise. Anvisa deve decidir hoje se mantém suspensão de produtos da marca IP. Brasileiros eram enganados com oferta de trabalho no Camboja. Após encontro histórico, Donald Trump e Xi Jinping emitem comunicado pela reabertura imediata do Estreito de Hormuz, no Irã. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 15 de maio de 2026. Te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. O ministro do STF, André Mendonça, deve se reunir hoje com a equipe da Polícia Federal responsável pela Operação Compliance Zero, que está investigando supostas fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master. A TV Globo apurou que Mendonça, que é o relator das investigações sobre o Master no STF, marcou a reunião para alinhamento com os investigadores. E esse encontro acontece justamente no dia seguinte à apresentação por um aliado da família Bolsonaro, que é o deputado Hélio Lopes, do PL, de ofícios ao próprio Mendonça e ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam investigados vazamentos de informações sigilosas da investigação. Vamos lembrar que um dos focos da investigação agora está naquela ligação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal quer saber o destino de 10 milhões de dólares transferidos por Vorcaro a um fundo indicado pelo senador Flávio para financiar o filme sobre a vida do pai. O foco é o fundo Heaven Gate, sediado no Texas e administrado pelo advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto. Os investigadores estão suspeitando que o dinheiro foi desviado para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A PF investiga se a estrutura financeira no Texas serviu para burlar bloqueios judiciais impostos pelo STF às contas de Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. Flávio Bolsonaro ontem deu uma entrevista à Globo News, a primeira depois da crise. Ele admitiu que o advogado do irmão é o gestor do fundo que recebeu os 61 milhões de reais pagos pelo dono do Banco Master. O pré-candidato também negou que os recursos tenham sido usados para bancar as despesas de Eduardo Bolsonaro, que, aliás, vive sem trabalhar nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, né? Vamos ouvir um trecho da resposta que Flávio Bolsonaro deu a uma pergunta sobre isso da nossa colega Malu Gaspar. As mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vorcaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu. Não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme. De qual fundo? O Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Esse dinheiro vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card. Bom, o Eduardo Bolsonaro se manifestou por nota, negando também que tenha recebido o dinheiro liberado por Daniel Vorcaro para o suposto financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. O senador Flávio também negou que haja contradição entre as explicações dele e dos produtores do filme. Isso porque, inicialmente, o deputado Mário Frias e a empresa produtora do longa disseram que o projeto não recebeu um tostão de Daniel Vorcaro ou do Banco Master. Para a Polícia Federal, a discrepância levanta a suspeita de que o filme seria apenas uma fachada para a movimentação de capitais. O senador Flávio Bolsonaro tentou justificar a contradição.
O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não. O que eu sei, né, é o que os advogados me passaram agora, isso está vindo à tona, é que recentemente, né, que tinha sim, esse contrato de confidencialidade, isso eu já sabia. Agora, o investidor, isso que está inclusive da divergência com relação à nota lá que foi feita pela produtora, se não me engano, é apenas uma questão ali, né, de formalização. Como ele não faz parte, o Daniel Vorcaro não faz parte de nenhuma assinatura de contrato, não tem absolutamente nada com a assinatura dele, tecnicamente, esse dinheiro não foi dele. Essa que é a divergência que existe, que eu acho que é apenas de formalidade, mais uma vez. O pré-candidato do PL à presidência citou o tal contrato de confidencialidade para justificar por que ele mentiu ao dizer várias vezes, após o escândalo vir à tona, que não teve qualquer relação com o Daniel Vorcaro. Se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria: qual é a sua relação? Por que justifica a proximidade de vocês? E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Vorcaro, é esse filme. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu não podia descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, senador, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esses contratos. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. Na entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro insistiu que não sabia das suspeitas sobre Daniel Vorcaro, mesmo tendo falado com ele até a véspera da prisão, quando prometeu apoiá-lo sempre, né? A jornalista Júlia Dualib perguntou por que ele foi pedir dinheiro para um banqueiro com problemas na justiça, enrolado, como ela falou, e relembrou o cronograma das investigações sobre as fraudes bilionárias no Banco Master. 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois, a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vorcaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que ele era um banqueiro enrolado, está claro, e que o senhor, um homem público, o senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também está claro porque está registrado. E ainda tem a fala final: estarei sempre contigo. E ele fala amém no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse. Flávio Bolsonaro negou a intimidade com Daniel Vorcaro, apesar da linguagem bem informal das mensagens trocadas com o banqueiro, né? Meu irmão para cá, irmão para lá. O pré-candidato disse que essas expressões usadas nas conversas são típicas do linguajar carioca. Irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um coco na praia, meu irmão, me dá um coco aí. Não pede 60 milhões. É igual Guri no Rio Grande do Sul, comprar é igual um coco é diferente de pegar 60 milhões com um banqueiro desonesto, senador. Velho. Cara, não tem... Se você querer me empurrar goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele. Você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões... Irmãozinho, não significa intimidade. Não? Significa uma forma como é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade. Eu nunca viajei com ele, nunca saí para tomar vinho, a nossa família não se conhece. Essa pergunta aí foi do jornalista Otávio Guedes. Para você que não está ligando a voz ao nome, né? É ele que interferiu de uma forma muito importante, correta. Afinal de contas, além do linguajar, teve aquela frase final, né? Tô contigo, tô sempre contigo, o que realmente demonstrava intimidade e uma parceria até que fraterna. E o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, hein? Ele passou a primeira noite numa penitenciária de Belo Horizonte. Henrique Vorcaro foi preso ontem pela Polícia Federal na 6ª fase da Operação Compliance Zero. Ainda teve isso. E segundo as investigações, o pai de Daniel Vorcaro financiava e atuava como operador de uma estrutura criminosa que reunia bicheiros, milicianos e hackers. A Polícia Federal informou que, mesmo depois da prisão do banqueiro, o pai usava essas conexões para intimidar e coagir adversários do filho.
O grupo cooptou também uma delegada e agentes da Polícia Federal para ter acesso a dados sigilosos de investigações sobre o caso Master. A Polícia Federal detalhou a atuação de 2 grupos que agiam a mando de Daniel Vorcaro, identificados como a Turma e os Meninos. Esses grupos, eles tinham como objetivo blindar o esquema financeiro do Master e também neutralizar desafetos e intimidar críticos ou ex-colaboradores. O grupo A Turma era focado em ações no mundo físico e na infiltração em órgãos de Estado. Segundo a Polícia Federal, esse núcleo era composto por policiais, milicianos e até operadores do jogo do bicho. Os investigadores dizem que o Henrique, pai do Daniel, tinha atuação fundamental nesse núcleo da organização criminosa. Henrique Vorcaro pedia serviços ilícitos a serem executados pelos outros integrantes e gerenciava o esquema de pagamentos, que somavam R$400 mil por mês. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, Daniel Vorcaro pagou um bônus de final de ano para os milicianos integrantes da Turma. E o outro grupo, os Meninos, era especializado na vertente digital e atuava para realizar no ambiente virtual o que a Turma fazia no plano presencial. Esses integrantes recebiam R$75 mil por mês para promover ataques cibernéticos, hackeamento de dispositivos e e-mails, monitoramento telefônico ilegal e derrubada de perfis em redes sociais que fossem de críticos a Vorcaro. Página virada para te contar que a Anvisa deve analisar hoje o recurso apresentado pela fabricante dos produtos da marca IP, a Química Amparo, contra a decisão da agência que suspendeu a fabricação e determinou o recolhimento de lotes de detergente, lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante, tudo da marca. O órgão regulador identificou falhas em etapas críticas da produção. Depois de ter a venda dos produtos suspensa por 2 vezes, a IP informou que pretende investir cerca de R$130 milhões para adequar o parque da fábrica da empresa, que fica no interior de São Paulo. E como contou Leandro Gouveia no Panorama da Noite, quem denunciou à Anvisa a contaminação microbiológica nos produtos da IP foi a Unilever. Isso aconteceu meses antes da suspensão determinada pela agência reguladora. A multinacional apontava para a presença de bactéria em lotes de lava-roupas líquidos e detergentes da IP. A Unilever é dona da marca Omo, da Comfort, Cif e informou que realiza testes técnicos com frequência em produtos da empresa e, eventualmente, em itens de outras companhias. A Procuradoria-Geral da República denunciou 4 homens identificados como os responsáveis por aliciar brasileiros que foram levados ao Camboja com promessas de emprego, mas que acabaram obrigados a trabalhar em regime de escravidão por uma rede comandada por chineses dedicada a aplicar golpes pela internet. 3 brasileiros e um cidadão chinês foram denunciados por tráfico internacional de pessoas para fins de trabalho escravo e organização criminosa. 2 deles estão presos na China já. O governo brasileiro formalizou o pedido de extradição para o Brasil. Não há informações sobre a situação dos outros denunciados. A denúncia aponta que ao menos outras 3 pessoas, cidadãos chineses nesse caso, também faziam parte do esquema. E a investigação chegou aos apelidos pelos quais eles eram conhecidos. Não descobriu ainda as identidades verdadeiras. Os crimes aconteceram ao longo de 2022. De acordo com a denúncia, a qual a TV Globo teve acesso, pelo menos 17 brasileiros foram vítimas desse grupo. E o número pode ser maior. Uma das vítimas relatou em depoimento à Polícia Federal que viu entre 50 e 60 brasileiros trabalhando para esse esquema no Camboja. Conto também que o lucro líquido recorrente da Caixa Econômica Federal caiu 34,4% entre janeiro e março e ficou em 3,5 bilhões de reais. A base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. O resultado foi afetado pelo aumento da provisão contra calotes, que é o valor emprestado que o banco espera não receber de volta.
O governo federal autorizou os Correios a comercializarem serviços postais financeiros como seguros de bônus e títulos financeiros em geral, inclusive títulos de capitalização. A estratégia tem o objetivo de gerar receita adicional à empresa, que passa por uma forte crise financeira, com o registro de déficits operacionais bilionários seguidos, Em 2025, a estatal registrou um prejuízo de mais de 8 bilhões de reais. E o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026, referente ao ano base 2024, vai ter um novo lance hoje. Dessa vez, o benefício será destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de maio e junho. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário no dia 30 de dezembro desse ano. Lembrando que o abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos, no caso do PASEP, que atendem aos requisitos do programa. Para ter direito, o trabalhador precisa ter recebido, no ano de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos deixou a China nesta madrugada, depois de 2 dias de visita. Durante a cúpula em Pequim, Donald Trump e Xi Jinping emitiram um comunicado conjunto em que defenderam a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, no Irã. Donald Trump e Xi Jinping declararam que a via deve permanecer livre de militarização e de qualquer sistema de pedágio ou taxas de passagem. Embora não seja um tratado, para os Estados Unidos é uma vitória diplomática porque isola o Irã do seu principal parceiro econômico, que é a China. E para Pequim é uma necessidade pragmática, já que suas refinarias dependem do petróleo que passa pelo estreito. Xi Jinping sinalizou que pode parar de fornecer equipamentos militares e apoio diplomático caso o Teherã continue bloqueando a rota. Como parte da estratégia para reduzir a dependência das rotas do Oriente Médio, o líder chinês expressou interesse em aumentar significativamente a compra de petróleo dos Estados Unidos. Bom, não houve a assinatura de um grande acordo definitivo para encerrar a guerra comercial, mas a trégua tarifária iniciada em outubro de 2025 foi mantida. Também foi mantido o entendimento para garantir o fluxo de exportação de terras raras da China para os Estados Unidos, essenciais para a indústria de tecnologia e defesa. Antes de embarcar de volta, Trump classificou o relacionamento com Xi como melhor do que nunca. O presidente americano também falou sobre a próxima visita do líder chinês a Washington, que está prevista para o final desse ano. A Rússia fez o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Moscou disparou mísseis e enviou mais de 1.500 drones em pouco mais de 24 horas. 22 pessoas morreram. Os Estados Unidos planejam indiciar o ex-presidente cubano Raul Castro. A informação foi divulgada por um funcionário do Departamento de Justiça americano. Ele não falou quando que será a acusação, que precisaria ser aprovada por um grande júri, mas disse que o processo parece iminente. Aos 94 anos, o irmão de Fidel Castro deve ser acusado pelo abate de aviões operados pelo grupo humanitário Irmãos ao Resgate em 1996. Conto também que mineradores bolivianos lançaram dinamites contra a polícia durante um protesto realizado na capital La Paz. O grupo cobra maior acesso a explosivos e combustível, além da revisão de contratos e novas regras para o setor de mineração. Os confrontos ocorrem em meio ao agravamento da crise econômica e social na Bolívia. A inflação acumulada em 12 meses chegou a 14% em abril, na pior crise do país em 40 anos. Nos últimos dias, também houve protestos de operários, professores, caminhoneiros e camponeses. As categorias pedem reajustes salariais e criticam possíveis privatizações de empresas públicas. Agora o futebol. Estão definidos os 16 times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem avançaram Corinthians, Grêmio, Fortaleza,
Atlético Paranaense, Chapecoense, que eliminou o Botafogo, e o Vitória, que tirou o Flamengo. Já estavam classificados Juventude, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, Mirassol, Remo, Vasco, Internacional, Cruzeiro e Fluminense. Os confrontos das oitavas da Copa do Brasil serão definidos em sorteio no dia 26 de maio e os jogos vão acontecer depois da Copa do Mundo. Um extracampo importante, a SAF do Botafogo apresentou, durante a noite de ontem, um pedido formal de recuperação judicial à Justiça do Rio de Janeiro. O passivo declarado sujeito à recuperação é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O clube empresa pede que a Corte Empresarial do Estado confirme uma liminar concedida semanas atrás, que abriu prazo para solicitação. Os advogados também pedem que sejam mantidas todas as determinações da decisão, que inclui o impedimento de rescisões unilaterais por parte de jogadores. Brasil! E o técnico Carlo Ancelotti vai convocar na segunda-feira os 26 jogadores que vão atuar na Copa do Mundo. Ontem a CBF renovou o contrato dele até o fim da Copa de 2030. A lista praticamente está fechada, creio que tivemos toda a informação para fazer menos erros na lista definitiva e creio que chega uma equipe que pode competir com todas as outras equipes. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Marrocos. No grupo C, a seleção brasileira ainda enfrenta na primeira fase a Escócia e o Haiti. Deixa eu agradecer já a você que está aqui até o finalzinho comigo. E vamos pro nosso sextou musical, né? Ó, tem um monte de música, pedido pra caramba. Não dá pra atender todo mundo hoje, vou guardar pras próximas sextas, tá? Na caixinha de Spotify, de comentários, o Jorge Miranda, de Belém do Pará. Obrigada pela audiência, Jorge. Ele ouve as 2 edições e manda um abraço pra toda a equipe. Pede a música Mesma Pessoa, da cantora paraense Joelma, que tá lançando hoje mais um bloco do DVD Isso é Calypso Tour Brasil. O meu coração tava cicatrizando experimentos, mas no meio da noite uma mensagem me dizendo oi. Não quis acreditar que era você, infelizmente foi. Valeu, Jorge! O Rian Silva também tá por aqui e ele pede uma música pro nosso sextou que é Por que, ou melhor, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, agradecendo a nossa companhia para ele há 4 anos. Um beijo, Rian. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Agora tem o pedido do Thiago Assis. Estou indo lá pro Instagram, biancasantos.bia, e ele simplesmente fala o seguinte: toca Raul, lá! Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. E aí ele fala, ó, tem tudo a ver com essa semana insana. E eu aproveito para mandar um abraço em nome dele, né, pro Carlos, pra Dani, pra Maria Vitória, que também ouvem o Panorama, porque ele disse que é um influencer panolover. Valeu, Thiago, um beijo enorme pra você. Agora vou pro e-mail, hein? bianca.santos@cbn.com.br. Chegou lá a mensagem do Varley Rafael, panolover também de carteirinha de Uberaba, Minas Gerais. Ele pediu Beth Carvalho, então toca lá. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, mas chora. Sextou, hein, Varley? Eu fico impressionada como é que vocês são ecléticos. Eu adoro isso. Chegou a hora,
Vamos encerrando então o panorama da manhã de sexta-feira. Eu, o nosso DJ Laerte Afonso, o Lalá, e o nosso editor Edmilson Fernandes. Você faz parte desse time, hein? Obrigada pela companhia. Um beijo, não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia e um ótimo fim de semana. Sem ter porquê, vou festejar o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.